Saudações, saudações! Eu sou Ivan e estamos começando mais uma edição do Podville. Queria agradecer primeiramente aí os vários contatos nas redes sociais, no WhatsApp e principalmente na rua, os comentários, os elogios. É o que a gente se propôs a fazer, é passar informação, entretenimento e contar um pouquinho da história dessa nossa cidade, Joinville, que tanto merece e tanto nos ajuda, e um pouquinho do que a gente fizer pela cidade é sensacional. Parabenizar aí as meninas aí que estiveram, a Lourdes e a Virgínia, da Rede Feminina de Combate ao Câncer, que estiveram na última edição. A Rede Feminina de Combate ao Câncer voltou a atender. 400 mulheres por mês voltaram a fazer o exame preventivo de câncer. Parabéns, aí foi uma conquista da rede, com certeza, mas de toda Joinville que participou da campanha. Queria agradecer também, como sempre, os apoiadores. Eu não podia deixar de agradecer o Adilson lá da M5 Imports. É uma loja virtual onde você encontra os melhores produtos importados, celulares, perfumes, relógios, muito mais. É sensacional lá o número de produtos com preços diferenciados e muita qualidade. Tem no Instagram e no Face, no M5 Imports Oficial e no site m5imports.com.br. Adilson, obrigado pela confiança. Agradecer também ao Cláudio Suta Júnior, o Júnior, lá da Liderança Proteção Veicular. Já pensou em ter benefícios sem burocracia? Proteja o seu patrimônio, faça sua cotação. Liderança Proteção Veicular. Procure lá no site, também tem nas redes sociais. Melhor preço, melhor atendimento, diferenciado. Muito obrigado, Júnior. Queria agradecer também o outro Júnior, proprietário lá da família Duarte, do Rancho Timbé. Sábado passado, um bailão sensacional. Olha, eu acho que deu 4.000 pessoas lá, um show do Paulinho Mocelin. Foi, pô, Júnior, o Timbé lá tá sensacional, parabéns, cara. E grato pelo apoio. E também agradecer a Red Horse, através do Leocádio aí, dia ou noite, a Red Horse aí para ter energia, para festa, para o trabalho. E por confiar no trabalho da gente, tá, Leocádio? A Red Horse é uma empresa nacional nos ajudando aqui. Muito obrigado, tá, aos patrocinadores. Muito obrigado mesmo de coração. Bom, então vamos aí com o nosso... Não sei se é entrevistado, né? O nosso amigo, é um bate-papo, né? Não é uma entrevista, é sempre um bate-papo aqui. O missionário Israel Herbs. Olá. Tudo bom, Israel? Beleza? Como é que tá, Ivan? Tudo bom? Beleza? Legal estar aí com você hoje. Cara, queria te agradecer aí. O Israel é lá da Igreja Luterana, lá de Piraberaba, onde eu, com a minha esposa, as minhas filhas, a gente frequenta. E eles fazem um trabalho lá sensacional. Eu sei porque eu fui modificado pelo trabalho deles, né, em relação à palavra de Deus. E eu me senti, nesse momento aqui desse projeto do Podville, até estava falando, né, Israel, antes, tantas bênçãos e tantas coisas que a gente recebe de Deus e a gente retribui e dá tão pouco de volta. Não é que tem uma obrigação de dar de volta, mas parece que sempre tem aquele sentimento, pô, eu poderia... O que eu posso fazer mais, né? Porque é tanta bênção, é tanta coisa, né, Israel? E obrigado por ter aceito aí, cara, para trocar essa ideia contigo. Legal. O sentimento sempre é esse, né? De que nós temos algo a mais sempre para dar para Deus, porque Deus, ele não mede aquilo que ele tem para nos dar, né? As bênçãos de Deus são sem medidas. Quando a gente busca, ele prontamente se revela, e quando a gente permite ele operar em nós, ele vai operando, ele vai nos abençoando. E é esse sentimento de que nós somos tão pequenos e temos tanto, teríamos que dar tanto para Deus, mas ao mesmo tempo é algo que nós nunca conseguiríamos retribuir aquilo que ele nos deu, né? E acabamos de passar nesse maior momento da graça de Deus, do presente de Deus, que foi o próprio Filho, né? Então, o amor de Deus, ele é sem medida, ele é para todos aqueles que querem o receber, né? Isso nós chamamos de graça.
E a nossa parte é deixar ele falar conosco, deixar a palavra de Deus ir mostrando a nossa vida e mudando o nosso jeito de ser, e os frutos, que é o que ele espera que a gente venha dar, eles começam a vir naturalmente em nossas vidas. Né? Dentro de um processo. Num processo de crescimento, conhecimento, desenvolvimento, nós vamos começando a entender também a própria razão pela qual nós estamos aqui. Né? Porque ninguém está aqui por acaso, ninguém veio para esse mundo por acaso. Né? O fato de nascermos, de existirmos, já é um milagre. E se nós estamos aqui não é por acaso, é porque Deus tem um propósito. À medida que a gente busca Deus, a gente entende o nosso próprio propósito nessa vida, no sentido de estarmos aqui. Né? Parece que a gente vai avançando na palavra e na prática, tanto em família quanto individualmente na oração, e vai amadurecendo e tu se encontra, mas daqui a pouco tu volta, mas é um processo de amadurecimento, né? É um processo de amadurecimento. Em tudo na nossa vida é assim, né? A gente vai amadurecendo, vai crescendo, vai descobrindo, tentamos algumas coisas que não dão certas, e na vida de fé não é diferente, vamos aprendendo, vamos descobrindo, erramos algumas vezes, né? Mas o sábio, ele aprende com os seus erros, né? Volta de novo, faz outra vez, busca orientação, e aí vamos crescendo nessa caminhada, nessa jornada, né? Eu até havia te comentado antes, assim, eu, a minha esposa e as 3 filhas, a gente sempre teve um relacionamento legal, sabe, Israel? Uma família tranquila, assim. Mas a convivência na igreja nesses últimos anos, parece que era o cimento para unificar, a gente se sente mais feliz, mais forte, e a igreja nos proporcionou isso, sabe, Israel? E não que antes a gente não... Mas não era, principalmente, eu ainda devo muito ainda de participação, mas eu vejo a minha esposa e as crianças participando muito mais do que eu, mas eu ainda vou buscar, ainda vou emparelhar com elas em algum momento, mas esse convívio delas, assim, pô, é sensacional, assim, a nossa família mudou de patamar como família, assim, às vezes não tem nem como explicar, mas é um sentimento que a gente tá mais forte como família, né? Eu sempre digo que nós fomos criados à imagem de Deus e como imagem de Deus, perdemos essa imagem por causa do pecado, né? Mas o desejo de Deus é habitar dentro de nossas vidas, né? Isso é no nosso coração, isso é na nossa casa, e nós podemos encontrar várias coisas que nos deixam felizes, né? Mas para vamos dizer assim, uma felicidade genuína, verdadeira, profunda, nós só conseguimos encontrar em nossa vida quando Cristo entra, né? Então, nós, que nem eu falei antes, o sentido da nossa vida, ou seja, isso nos satisfaz, e quando ele entra dentro da nossa família, faz isso que você tem testemunhado, né? A gente percebe que é a mesma família, nos amavam, sempre nos amamos, sempre fomos parceiros, mas de repente deu um upgrade no negócio, parece que deu um sentido a mais que nós nem imaginávamos que podia ter, né? Isso é quando Cristo ele entra na nossa vida, ele dá essa mudada, essa melhorada, aprendemos a amar de uma maneira ainda mais profunda que já amávamos, aprendemos a cuidar de maneira mais profunda como já cuidávamos, né? Então, essa é a transformação que nós falamos que Cristo faz quando ele entra na nossa vida, na nossa casa, no nosso dia a dia, né? E é impressionante também, Israel, porque as dificuldades do dia a dia, da vida adulta e dos compromissos, elas acontecem com uns mais, outros menos, cada um com a sua realidade, situações, mas como a gente ficou mais leve às pancadas da vida, né? Sim. Então as situações vão acontecendo e antes uns problemas bem menores nos machucavam muito mais. E agora tem umas situações mais graves, estando mais com Deus presente na família, o fardo fica menos pesado. Com certeza. É aí essa proteção que Deus nos dá. Tem uma parábola de Jesus em Mateus 5 que fala quem constrói sua casa sobre a areia e quem constrói a casa sobre a rocha. E quem constrói sobre a areia diz que vai vir a tempestade e a casa vai se destruir, né? Vai ser grande a sua ruína. E quem constrói sobre a rocha vai vir a tempestade e ela vai permanecer de pé, né? E a pessoa então que lê e obedece a palavra é aquela que constrói sobre a rocha, e aquele que não lê e não busca Deus é que constrói sobre a areia. E ali nós vemos que as ondas vêm, as tempestades vêm, as dificuldades vêm sobre os dois, não é sobre um sobre o outro, né? Mas aquele que constrói sobre a rocha, ele fica mais firme,
né? E essa impressão que você tem é justamente isso, né? Vocês começaram a construir a vida de vocês sobre a rocha. Então as pancadas vêm, mais ou menos intensidade elas vêm, mas abala menos, porque a rocha está debaixo da vida de vocês, né? Enquanto é areia, eu sempre digo, quem constrói sobre areia, ela nunca sabe quando vai cair, mas sabe que um dia cai, né? Então pode ser que nessa tempestade a gente passe de pé, mas a outra ou depois, algum momento a casa vai ruir. Mas quem está sobre a rocha até sente o trovão, até sente dar umas tremidas, mas ela permanece de pé porque ela tem um fundamento bem sólido, né? Sim. Então essa é a experiência, né? Essa é a dádiva de Deus, né? Ô, Israel, como é que, assim, tu é do Rio Grande do Sul, né? Sou. Nascido no Rio Grande do Sul. Eu sou meio... Eu costumo dizer que sou um gaúcho meio nômade, né? Eu vou para o Rio Grande do Sul, o pessoal lá diz, mas você não tem sotaque daqui, você tem sotaque Catarina. Eu chego aqui, o pessoal diz, não, teu sotaque acho que é lá do Mato Grosso do Sul. Lá do Mato Grosso do Sul, não, teu sotaque acho que é gaúcho, porque nenhum lugar tem sotaque. Eu cheguei à conclusão que o meu sotaque é brasileiro, Sim. então, né? Porque eu nasci no Rio Grande do Sul, né? Na grande cidade de Agudo, né? É colonização germânica lá também, né? É germânica. Eu conheço muito pouco lá, porque eu saí com 2 meses de lá. E aí eu fui para o Rio do Sul. E aqui no meio é Santa Catarina. Então, assim, eu fiquei com 2 meses, nós já nos mudamos, né? Meu pai se mudou. Cara, eu achei que tu tinha mais convívio lá, tinha ficado mais tempo lá, porque tu tem um, desculpe até falar, né? Tu tem um péssimo defeito, que é ser gremista, né? Mas como tu não viveu no Rio Grande do Sul, por que tu leva esse fardo de ser gremista, cara? A gente tem que aprender a carregar alguns fardos na vida, né? E ultimamente tem sido um fardo, mas logo estamos de volta aí 100%, né? Meu pai, minha família toda gremista, né? Então, o gaúcho, embora meu pai ele é de Santa Catarina, da região de Palmitos, né? Conheceu minha mãe no Rio Grande do Sul. Só que eu costumo dizer que o pessoal do oeste de Santa Catarina é tão gaúcho ou mais do que os gaúchos, porque carrega muito forte, né? Os mesmos costumes e tradições. E ali a gente acabou carregando bastante do time, do chimarrão e de alguns costumes, algumas tradições gaúchas, né? Aí fomos para Rio do Sul, depois com 7 anos para o Mato Grosso do Sul, em Campo Grande. Praticamente me criei em Campo Grande, né? Mas essa migração é devido ao teu pai ser pastor também, meu pai ser pastor também, ele foi assumindo as comunidades. Em Campo Grande ele ficou mais de 20 anos lá como pastor. Aí, ali eu conheci minha esposa e depois eu saí e vim estudar teologia em Curitiba, né? Então, assim, foi um pouco da minha... A tua esposa tu conheceste? Lá em Campo Grande também. E ela também é uma gaúcha é a gaúcha de 3 Passos, Sim. que nos conhecemos em Campo Grande, lá na época de juventude da comunidade. Aí começamos a namorar, fomos estudar teologia, minha esposa também é formada, né? E nos casamos, e aí a nossa história continuou. Já moramos depois em Capinzal e a última comunidade antes de ir para Joinville foi no Rio Grande do Sul. Ali eu voltei a ter um pouco de contato com a cultura gaúcha, que foi em Camaquã, né? Ali no Rio Grande do Sul. Pois é, Capinzal, eu vou bem rapidinho. 2005, 2006 eu comecei a namorar minha esposa, né? Aqui de Joinville, né? E daí tinha Oktoberfest lá em Santa Cruz do Sul. Eu sou natural, meus pais ainda moravam lá. Eu falei, vou te levar no Oktoberfest. Show, não sei de quem. É a segunda maior Oktoberfest do Brasil. Vou pela 470. Né? Não vou pela 101. A 101 estava em duplicação. Né? Sim. Para te resumir a história, tinha uma placa Porto Alegre ali em Vacaria. Vou por aqui mesmo. Resumindo, eu parei em Capinzal. De Vacaria para Capinzal. Vacaria para Capinzal para chegar em Santa Cruz do Sul. Fui por Erechim, Passo Fundo e não contente, o meu carro estragou de noite em Capinzal. Foi muita Passamos a noite em Capinzal para no outro dia. Então a minha esposa tá aqui olhando, ela lembrou. Capinzal é sensacional. Capinzal. Mas não acabou o freio lá, não foi problema de freio, né? Porque é só morro lá, né? Você acaba freio ali. Não foi freio, acho que foi suspensão. Eu não sei o que foi, eu não me lembro agora, mas foi uma aventura. É um povo muito querido, né? Muito sensacional, hotelzinho lá. Ali, nossa, ali. Ficamos 1 ano e meio só ali, né? Foi um período preparatório que nós chamamos, né? Mas muito bem acolhido. O mecânico. Até hoje temos amizades lá. O mecânico, a gente tinha um Honda Fit, eu acho, né? O mecânico lá. Eu não tenho peça disso aí, mas eu vou engembrar aqui. Deu um jeito. E deu um jeito, assim, sensacional ele, assim, receptivo, assim, muito bom. E
Bom, daí tu tá em Campo Grande, veio estudar em Curitiba. Estudei em Curitiba, na FATEV, uma das faculdades da nossa denominação, né? E aqui no sul tem Curitiba, São Bento, Curitiba, São Bento e São Leopoldo. São as 3 faculdades da ligadas à Igreja Luterana, né? Luterana, são só essas 3 que estão ligadas, né? E aí nós fomos ali na de Curitiba, na FATEV, ali, fazer o nosso período de teologia, bacharel. Né? São 4 anos, 5 anos? Aí varia um pouco, de acordo com... Se você passa tudo certinho. Sim. E consegue acelerar o TCC, fazer bem dentro do cronograma, consegue 4 anos e meio, 5 anos, por aí. Eu tinha feito já 1 ano numa outra 2 anos numa outra faculdade, eu validei né, 1 ano do meu curso, então eu terminei um projeto de 4 anos, 2004 a 2008, assim, eu consegui. Entre 4 e 5 anos. 4 e 5 anos é o normal, Bom, daí tu te formou em... E já estava casado? Eu casei no processo de formação ali, logo no começo. Em Curitiba? Em Curitiba, E daí, uma vez formado, foi para onde? Formado, daí nós trabalhamos 1 ano aqui em Piraberaba, nessa mesma comunidade, né? Aí depois fomos a Capinzal, ficamos 1 ano e meio ali. E depois de Capinzal, trabalhei como, vamos dizer, primeiro campo oficial como ministro missionário foi em Camaquã, Rio Grande do Sul, numa comunidade chamada Banhado do Colégio. Banhado do Colégio. Banhado do Colégio. Lá nós ficamos 3 anos e meio ali na comunidade. Daí... Até que nós recebemos o convite aqui e devemos para cá. Tu tá há quanto tempo ali em Piraberaba? Agora estamos fechando 8 anos. 8 anos? 8 anos aí. E o pastor Carlos também tem um tempão ali, né? Tá, eu não me recordo, mas tá, acho, perto de 18. Se eu não me engano, logo que eu cheguei, ele tinha feito 10 anos, tá? Nessa faixa aí. Ali na nossa região, ali Piraberaba, é vocês dois, né? Na região central, né? Região central de Piraberaba ali, né? Que daí tem ali... Rio Bonito. Rio Bonito tem... Rio da Prata. Rio da Prata e Estrada da Ilha. Eles são pastores diferentes daí. São pastores diferentes, comunidades, paróquias diferentes. Sim. Bom, Israel, convivendo lá, e até eu falo com a minha esposa no Ministério Infantil também, a gente aprende bastante. Mas tu tem um desafio, né? Que é os jovens. Sim. É o teu foco maior hoje lá, né? Tá, tem várias vertentes, mas o teu trabalho com jovens acho que é o destaque teu lá, né? A gente tem dado bastante valor e dedicado bastante serviço para a questão da juventude, né? Eu costumo dizer, eu acho que é uma coisa que é quase óbvia, né? Mas se não tem juventude, a igreja está fadada a morrer, né? Porque a juventude... ela não é a igreja amanhã, ela é do hoje, né? Ela é o momento agora, o jovem tem todo o dinamismo, traz vida, né? Traz novidades, ele tem força para trabalhar, para servir, né? Então a juventude é algo que tem que ser muito valorizado, né? E o jovem ele tem que encontrar espaço dentro da igreja, né? Não é só querer trazer o jovem para dentro da igreja e contextualizar o jovem à igreja, nós temos que contextualizar a igreja pro universo jovem, né? Ou seja, temos que criar ambiente para o jovem se sentir bem, se sentir jovem, né? Um ambiente com música, com palavras que tenham conteúdo, como a gente estava agora há pouco conversando, né? Eles estão no meio acadêmico, então não adianta trazer alguma palavra muito superficial, você tem que mostrar conteúdo, você tem que mostrar de fato a essência do evangelho, né? Deus ali. Mas, acima de tudo, o jovem ele tem que saber que ali ele tem um grupo que ele pode participar, um lugar onde ele pode fazer experimentos, que o jovem vive de experimentos, né? Um lugar onde ele pode tentar desenvolver dons, talentos, onde ele pode servir, que ele pode trabalhar, né? Porque se você pensa que vai trabalhar com o jovem e só colocar ele sentado e deu, aí não atrai o jovem, né? Ele tem que ter o espaço dele, né? Então, esse é o desafio. Também lá no início, né, quando a gente começou a conviver mais... E qual é a minha base de igreja? Era lá no interior do Rio Grande do Sul, até a gente comentando, onde a avó, o pai, a mãe, a gente ia no culto alemão, às 6 da manhã, e uma dinâmica totalmente diferente, né? Sim. Eu me lembro que o pastor subia lá, às vezes no púlpito, mas às vezes até tinha um púlpito acima, né? Em cima, assim, ele subia e tipo lá em cima do alto olhando. E pregava, tinha os hinos, né? Eu me lembro dos inários, daí tava lá os inários, tipo tem no açougue lá, aquele marcador. Os números, né? Os números, hino tal. E era isso, cara. Assim, e eu tinha aquilo como... assim é um culto.
pastor lá, hino, dinâmica de interação Nenhuma. quase nenhuma. E depois convivendo, a gente... E tem um choque de geração. A gente vê que o pessoal mais... esse, pra mim, assim, é o maior segredo, o maior sucesso de vocês ali. Vocês conseguiram unir gerações e tornar atraente pra todo mundo. Porque nem todo mundo gosta de um muito dinamismo, né? Nem todo mundo gosta de bater palma, nem todo mundo gosta de cantar. Então, tu achar um meio termo pra que fique confortável a todos... Mas assim, Israel, essa é a minha pergunta sempre. Até onde a igreja, vocês, tem que se adaptar pro cristão achar aquilo interessante? Porque tem que ter um limite também, né, Israel? Também não dá pra vocês... Abrir mão de tudo. Abrir mão de tudo, abrir mão da palavra, virar só entretenimento, né? Exatamente. Eu acho que assim, né? A essência de tudo é a palavra de Deus, que é a Bíblia, né? A gente não pode abrir mão da palavra. A partir do momento em que você faz concessão a que a Bíblia diz, aí você já perdeu a essência da fé cristã, né? Então, nós de forma alguma podemos abrir mão daquilo que a Bíblia fala. Então, tem algumas mudanças que nós vamos ter que fazer, algumas posturas que a gente vai ter que fazer e que nem sempre a sociedade vai estar de acordo, né? Mas são princípios de fé que nós temos que viver e praticar. Então, no que diz a palavra de Deus, nós não podemos mudar, né? Não podemos contextualizar, não podemos atualizar a palavra ela é de Deus e ela nos conduz, né? E ela nos conduz com sabedoria, né? Quando nós começamos a obedecer ela, viver ela, a gente começa a perceber que a nossa vida muda e as coisas começam a ser muito mais leve, muito mais simples, muito mais fáceis, porque a sabedoria de Deus, eu sempre digo assim, é um manual que foi escrito pelo próprio criador do homem, né? Então fala sobre como o homem precisa viver e se o homem obedece, ele vai ser bem sucedido. Agora, as formas, alguns estilos, né? Isso nós temos liberdades, até porque a Bíblia não diz a forma de cultuar, ela diz que nós temos que cultuar e tem que ser alicerçado na palavra de Deus. Sim. Então, se nós mudamos um ritmo de uma música, nós mudamos o instrumento de uma música, nós vamos contextualizando algumas questões da igreja, né? Isso vai fazendo com que as pessoas se sintam bem dentro da igreja. Eu acho que a pessoa ela tem que se sentir bem dentro da igreja. Eu costumo dizer assim, quando eu era criança, a minha mãe falava assim, Israel, te arruma que nós vamos para o centro da cidade fazer compra. A gente ia no centro, em Campo Grande, quente, andava nas ruas fazendo compras. Hoje em dia você vai fazer compra, vai aonde? Vai no shopping, né? Pessoal, vamos arrumar, vamos no shopping. Quero comprar uma calça, quero comprar uma ferramenta, já comemos um lanche, né? Por quê? Porque no shopping você chega, tem estacionamento, não é quente, não chove em cima, tem ar-condicionado, você gosta de estar ali. Tem muitas coisas, né? Ou seja, o shopping ele é uma contextualização do que as pessoas vivem hoje. E a igreja, ela precisa acompanhar um pouco essa contextualização. Se você chega numa igreja que tem bancos desconfortáveis, que tem música de 1500 tocada no estilo de 1500, né? Se não tem um ar-condicionado, não tem... As pessoas vão ali e não vão se sentir acolhidas, não vão se sentir bem. Agora, se você chega numa igreja em que ela é contextualizada, que pega-se até músicas, a gente faz bastante isso, né? Algumas músicas lá de Martinho Lutero, claro, né? Mas a gente traz para uma melodia, para um ritmo, dá uma repaginada na música, você cria um ambiente gostoso, né? E acima de tudo, um ambiente acolhedor, onde a pessoa sente que ela é valorizada, né? Porque não é só o lugar ser bacana, as pessoas têm que se sentir acolhidas. O acolhimento, né? É a mesma coisa do comércio, né? Você vai fazer compra numa loja, você não é bem atendido, e na outra você é bem atendido, você sempre vai voltar na que você é bem atendido. Então as pessoas precisam saber que ali é um acolhimento verdadeiro, que é um acolhimento de amor, que elas realmente são valorizadas, né? E aí a gente vai trabalhando essas questões, as pessoas vão se sentindo bem. Mas a palavra de Deus, essa não muda, né? Sim. Céus e terra poderão passar, mas a sua palavra, ela não passará. Essa base tem que sempre ser mantida, né? É esse elemento fundamental da fé cristã. Bom, e com a gurizada, assim, porque a gente fala isso muito no futebol amador, no esporte, porque a gente diz assim, pô, como tem menos jovens jogando futebol? Por quê? Contextualizando novamente, o que eu tinha na minha época para fazer? Futebol, correr, andar de bicicleta,
Quando tinha bicicleta, né? Também nem to... Então, assim, um balão, uma bola de metrô. Então, mas hoje os jovens têm tantas opções de lazer, né? Que é a internet, que tem todos os outros meios que hoje tem. Os jovens também têm muito mais acesso à informação. Eu vejo pela minha filha de 12, a de 10, a de 4. Eu com 4 anos, eu não mal e mal sabia caminhar e falar, né? E a minha de 4 hoje, né, já mexe em tudo, já. E as de 12. Então elas também têm mais informações. Mas nem todas são informações boas, né, Israel? Exatamente. Mas mesmo assim, tem uma competição mais árdua, eu acho, se é que dá para chamar assim, de trazer o jovem para a igreja. Também não é fácil, né? Porque também exige um pouco de disciplina, né? Sim. Por mais que se tenha liberdade de criatividade, mas também tem regras, né? Então, às vezes, vamos lá, pega as músicas que fazem sucesso hoje na geração. Sim. É difícil trazer para dentro da igreja, né? Difícil não, acho que até impossível, né? As letras e... Algumas são bem complicadas, né? Assim, acho que... Mas existe... O jovem gosta de música boa, né? E a gente consegue ter muita música boa, né? Que fala de Deus, né? Talvez não vai ser um batidão, alguma coisa que eles vão, né? Mas vai ter música que... Uma das coisas que a gente tem que entender é que na música, ou naquilo que a gente fala, a gente tem que ser eclético, né? Vamos dizer, eu não posso lá, vou fazer no grupo de jovens, só vou tocar sertanejo universitário ou sertanejo raiz, porque eu gosto disso, ou vou tocar só funk, porque mesmo entre a juventude, cada um tem o seu gosto, né? Então, é a necessidade de ter essa mistura eclética de músicas, de estilos, né? Para que todos se sintam bem, né? E realmente a concorrência é cada vez maior, né? Quando eu fiz estágio aqui em 2008, eu chamava o pessoal, os adolescentes, assim, idade da tua filha, vamos jogar um futebol na igreja, uma quinta tarde. Enchia, dava 4 times, né? Hoje em dia a gente não consegue marcar tarde, porque estão muito comprometidos, né? Isso, eu vejo até isso, principalmente quando se trata de adolescentes, não alerta para os pais, né? Tomem cuidado, né? Não enchem muito a agenda dos seus filhos. Não é tempo para isso. Eles vão ter tempo a vida inteira para ter muitos compromissos, né? A gente sabe inglês, disso, judô, né? Jiu-jitsu, natação, música, arte. E é uma coisa que a gente, às vezes, acaba sem perceber caindo nessa. Eu ainda comentei com a minha esposa, Thaís, que ano passado, daí o meu filho, 6 anos, né? Fez 6 anos ano passado. Ele estava no coral, ele fazia futebol, porque é a paixão dele, né? Puxou a mãe, provavelmente. Aí ele estava na natação, daí ele tinha isso, aquilo, quase todo dia tinha uma coisa. Esse ano a gente falou, não, vamos deixar ele brincar um pouco mais, né? Vamos deixar ele ser criança. Então, diminuímos a agenda dele. Algumas coisas que ele quer fazer, ele continua, Sim. né? E vai ter tempo para outras coisas. Criança, adolescente, ele precisa brincar, ele precisa conviver. Mas às vezes os pais estão tão ocupados que é mais fácil terceirizar o tempo do filho, né? Do que não saber exatamente onde ele vai estar, né? Então, é um dilema, mas é o que nós temos que cuidar. E a internet é algo que, de uma certa forma, ela envolve bastante os jovens hoje, né? Estudos, faculdade... E não tem volta, né? E não tem volta. E aí nós estamos competindo com isso, de uma certa forma, sim, né? Mas, por outro lado, o jovem tenha o que tiver. O jovem, ele é muito relacional. O jovem, ele gosta de criar amigos, gosta de conviver com as pessoas. Ele até cria redes sociais para se relacionar, porque às vezes não consegue se relacionar, mas o que ele quer é um ambiente para se relacionar, para fazer amizade. E eu sempre digo para a nossa liderança de jovens, cada jovem precisa sentir que é amigo de vocês. Precisa sentir que aqui ele tem um grupo que realmente se importe com ele, que ouve ele, que ele pode abrir o coração, que ele pode falar de alguma ansiedade, alguma angústia, algum problema, algum medo, né? E que as pessoas vão valorizar, né? Então, a juventude, ela dá certo principalmente a partir do momento em que a pessoa se sente valorizada, isso no contexto geral, mas especialmente jovens, e que ela encontre ali um grupo de amigos. Sim. Que ela vai para o encontro jovem, depois ela vai jantar com a galera, ela vai jogar um esporte, vai praticar um esporte, né? Vão passar uma noite vendo filme com a turma, mas sente que faz parte. Aí as coisas começam a acontecer, né? Então, o relacionamento é algo que cada vez mais a sociedade busca, né? Pessoas para ter amizade verdadeira, né? A gente às vezes está cercado de tantas pessoas e está sozinho,
né? E na juventude não é muito diferente. Às vezes eles têm muitos amigos, muitos 5.000 amigos no Face e não tem não tem ninguém para poder sentar sábado à noite e ficar conversando sobre assuntos aleatórios, né? Então, é algo que a gente procura promover, né? Junto com todo um ambiente aberto para a juventude, com músicas que eles vão gostar. Eles mesmos propõem as suas músicas, né? Com palavras direcionadas para o público dele, com atividades direcionadas aos jovens, né? E não oferecemos só cultos, mas oferecemos atividades, brincadeiras, não, jogos, né? Sim. Jogos e passeios, momentos de confraternização, de comunhão, de estar juntos, né? Eu acho que são algumas atividades essenciais para dinâmicas que possibilitem trazer os jovens para perto e estar junto, né? Ô, Zé, tu tem algum exemplo de vamos lá, de um jovem que estava contigo, parou de frequentar e teve problemas, ou algum jovem que era muito problemático e com a convivência ela foi acolhido e, claro, sem nomes, né? Mas deve ter experiências legais que tu viu nesses anos todos, né? Com certeza, né? As duas circunstâncias acontecem, né? Tem pessoas que às vezes você treina, que você caminha junto, que ensina e dali a pouco começa a namorar ou dá uma... Porque o jovem às vezes, né, ele procura algo novo e aquilo de repente ele acaba se desconectando de alguns outros vínculos, né? Então já aconteceu de ter alguns jovens assim, né? Mas ao contrapartida a gente conhece muitos jovens que de repente vinham de situações assim de problemas pessoais, de problemas até às vezes com dependências, de problemas de relacionamento, família complexa, né? E de repente encontra na igreja não só um grupo de amigos, mas encontra na igreja uma possibilidade de mudança, né? Então os jovens, inclusive tem jovens que vivem hoje, que já não são jovens, já são casados, que vinham de uma situação de família complexa e que hoje é pai de família e é um bom pai né, e um bom marido, né? Então assim, essa transformação ela é muito bonita, ela acontece, né? A gente não pode dizer assim, não acontece, ao contrário, às vezes acontece, né? Mas também mas também acontece o fato de que alguém que vinha de uma situação assim encontrou um caminho. E algo que eu percebo agora, já depois de alguns anos trabalhando com jovens, é que às vezes os jovens estão no caminho, eles dão essa desviada, vamos dizer assim, se é que podemos falar dessa maneira, né? Mudam assim, mas dali a pouco eles começam a voltar de novo. Porque o jovem ele é muito de descobertas, é a época de descobrir, né, quem que ele é, descobrir o que ele vai fazer da vida, descobrir, né, tentar encontrar sentido, e de repente numa dessas ele acredita e procura uma outra vertente, mas a gente percebe que aqueles que realmente estavam com a gente, que já tinham tido uma experiência que a base Cristo, foi bem... Dali a pouco ele volta e fala, olha, eu casei, às vezes já chega casado, né? Já chega com filho, fala, eu quero agora trazer meu filho, eu quero voltar, era tão bom na minha juventude, né? Sim. Às vezes chegam assim com filhos adolescentes e dizem assim, olha, quando eu vinha na juventude era tão bom, pena que eu, né, dei uma mudada, mas agora eu quero trazer meu filho, quero estar de novo, né? Então assim, a gente percebe que a palavra ela tá ali. E aí eu me lembro do Provérbios que diz, ensine a criança o caminho que ela deve andar. E quando ela for mais velha, ela não se desviará dele, né? Então, não quer dizer que no caminho, no decorrer do caminho, às vezes, né, uma outra criança não vão dar uma perdida, mas a palavra de Deus está sempre ali cutucando o coração dessa criança que virou jovem, que virou adulto, né? Não sei se ela vai voltar, mas ela sempre sabe o caminho de volta. Sim, ela tá com aquela base ali, né? Ela tá com aquela base ali, e Deus, a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, né? Ela vai falando. Então, né, a gente continua orando pelas pessoas, né? Mas a tendência de voltar, ela é grande, né? Ela é que é um conhecimento, né? É um conhecimento. É uma experiência de vida na infância. Uhum. E quem sou eu, né? Mas eu acho que tu até pode se desviar em algum momento. Mas aquela semente tá lá, aquele ensinamento tá lá, né? Aquele ensinamento tá lá, né? É mais fácil retornar quem teve essa base do que uma criança que nunca teve base nenhuma, né? Exatamente. É bem parecido com... Vamos pegar um exemplo de escola, né? Você ensina aos teus filhos, respeita a professora. Respeita a professora. Se um dia elas desrespeitarem a professora, você pode ter certeza que elas vão ficar sentindo mal por ter desrespeitado. Talvez falaram alguma coisa, mas a gente aprendeu em casa que temos que ter respeito pelos professores. Dali a pouco eu falei uma coisa para a professora que não devia,
aquilo vai incomodar a criança, né? Em muitos dos casos, inclusive, a criança vai chegar e vai pedir desculpa para a professora. Agora, aquele que não aprende isso em casa, xinga a professora, vira as costas, não tá nem aí, né? Porque não teve essa base em casa, né? E a vida de fé não é diferente. Você ensina a criança o caminho de Deus e essa é a função, é a responsabilidade dos pais, desde pequeno até a juventude, né? Ensinar a palavra de Deus, né? E ter certeza daquilo que você ensinou está preparando ele para a vida. Talvez ele vai fazer experiências que nós não gostaríamos, mas com o tempo aquela palavra vai estar lá, né? Sim. E se tem algo que pode trazer o jovem de volta é a palavra de Deus plantada no coração dela. Sim. Claro que Deus respeita as nossas escolhas, né? Então não é Livre-arbítrio. livre-arbítrio nessa hora. Então não é assim uma coisa que vai ser puxado no cabresto, mas a palavra vai estar incomodando. Tu puxaste uma linha, Israel, que eu sempre... que a gente mudou, tenta mudar ainda bastante lá em casa, mas é bem complicado na sociedade atual. Tanto você quanto o pastor Carlos, vamos pegar duas datas em especial, uma passou há pouco, a Páscoa, e a outra é o Natal, né? É inegável que existe uma concorrência do coelhinho da Páscoa com a ressurreição de Cristo e do Papai Noel com o nascimento de Cristo. Sim. Porque quem sou eu, né, novamente, mas elas são antagônicas dos interesses, às vezes me parece, porque enquanto mais tu valorizares o nascimento de Cristo, menos o Papai Noel vai ter importância. E cada vez que o Papai Noel tem menos importância, menos tu gasta com o Papai Noel. Exatamente. Né? E por quê? O nascimento de Cristo não é obrigatório, custo nenhum, né? Ele não está te pedindo, né, presente, ou oferendas ou nada, né? Ele só quer... E isso é antagônico com a sociedade capitalista e econômica que tem. Porque... Só que assim... eu tô com 42 anos e eu me sinto... Eu tenho que comprar, é chocolate, é presente... Agora tu imagina uma criança vendo esse cenário todo, né, que existe na sociedade. É complicado, né? É complicado, né? Bom, o marketing faz a parte dele, né? Eles tentam vender a ideia do Coelho da Páscoa e do Papai Noel, porque eles querem o dinheiro de volta, né? Eles querem trazer o dinheiro, então eles vão trabalhar muito forte isso, né? Por quê, né? Porque às vezes a gente nem entende, né? Eles podiam criar um dia para o Papai Noel, não precisava ser no dia do nascimento de Jesus, mas o que acontece? O nascimento de Jesus sempre mobilizou as pessoas e aí eles pegam essa vertente para tentar ganhar dinheiro. E quanto mais eles, como você colocou, quanto mais eles apagam a mensagem de Jesus, maior é o número de venda deles. Né? É antagônico, né? É antagônico, né? Tanto que você vê que as propagandas, poucas, não vou dizer que nenhuma, sempre tem às vezes uma ou outra que às vezes aparece o menino Jesus, mas na Páscoa não aparece nada quase da ressurreição. No Natal, uma ou outra vezes aparece uma outra mençãozinha, assim, mas é Papai Noel, é rena, né? Quanto menos Jesus, mais eles vendem, né? E é justamente... É justamente toda essa comercialização é justamente o oposto daquilo que de fato é a mensagem do Natal, a mensagem da Páscoa. Eu estava falando para você antes ali que se nós fôssemos parar para pensar, Páscoa deveria ser um dia em que a família está reunida junto, louvando a Deus, se reúne com a comunidade, louvando o nascimento a ressurreição dele, não apenas na história, mas em nossos corações. Sim, na nova nossa família, aliança, né? na nossa nova aliança em Cristo, e talvez fazer uma bacia de doces para comer com as crianças, né? No meu caso, no teu, talvez também tomar um chimarrão e comer um amendoim Sim. doce, ou, né? Então tem aquela festa, aquela celebração em família, né? Eu acho que é importante, né? De mostrar para as crianças que aquilo é uma festa, né? Jesus ressuscitou e nós temos que celebrar isso, né? Mas aí se vai para uma vertente muito longe daquilo que era para ser, que vira cada vez mais a venda, né? O comércio, e a gente sabe que o comércio precisa, né? Mas assim, eu acho que nesses momentos acaba conflitando contra o que nós deveríamos estar comemorando, né? A gente mesmo, né? Vai lá e temos que comprar um ovo para nossas crianças, temos que fazer alguma coisa para nossas crianças. E a gente fala, vamos comprar bem pouco, mas quando vê, a gente tá lá, não sei na tua casa, lá em casa tô cheio de chocolate, porque daí ganha dos padrinhos, ganha da avó, ganha da vizinha, né? E a gente fica feliz, né? As crianças gostam, mas a gente tem que estar o tempo todo lutando com isso, com as nossas crianças, dizendo, tá, mas o que é o Natal?
agora a Páscoa, no Páscoa, caso. O que exato. é a Páscoa? Né? Daí, os filhos lá em casa é a ressurreição de Jesus. Né? Então, mas até eu acho que na cabeça deles deve ficar confuso o que o ovo tem a ver com a ressurreição, né? Então, assim, é um conflito que, de certa forma, não dá para negar que existe. E é difícil de trabalhar, porque acho que foi na sexta-feira que a gente teve o culto lá na... Na sexta de manhã. Pô, e as meninas lá, e o pessoal do Ministério Infantil, pô, fizeram uma dinâmica sensacional lá com a criançada. Da palavra, dinâmica, música, oração, tudo relacionado à palavra. Pô, sensacional. Mas na hora de ir embora, cada um ganhou uma cestinha de chocolate e doces, né? E eu pensei, tem que dar a cestinha ou não? Mas se tu não der a cestinha, as crianças... É um meio termo, uma busca que não é fácil. Não é fácil. A gente tenta ensinar a palavra, porque é o que tu falou, né? Tu fala, não é chocolate, não é chocolate, não é coelhinho. Mas aí eu olhei domingo de noite lá em casa, cheio de chocolate. É complicado. Eu não acredito que nós temos que ser radical, né? Uma coisa bonita que eu achei, que o Pedro também ganhou a cestinha dele, a Olivia. Eu ganhei uma cestinha do Culto Infantil, eu agradeço o Ministério Infantil pela cestinha. Não, foi sensacional, o trabalho deles lá foi sensacional. Mas tinha uma diferença muito grande, né? Lá não tinha um coelhinho da Páscoa, tinha um cordeirinho, Sim, né? Cordeirinho, é verdade. O Cordeiro de Deus, Cristo Jesus, né? Eu acho que para criança... Só a dinâmica também foi relacionada ao cordeiro. O cordeiro, o Pedro estava contando um pouquinho em casa ali, né? Estava encantado com o cultinho de sexta. Mas eu acho que assim, a gente não precisa proibir de dar um doce para criança, porque querendo ou não, tu vai fazer uma festa na sua casa, seu aniversário. Vai ter uma comida boa, vai ter um doce, né? Talvez tu vai mandar uma lembrança com os convidados. Então, isso faz parte da festa, né? Então, você dá um chocolate para a criança, né? Isso faz parte da festa, né? O que não dá é deixar e permitir que seja só isso, né? O coelho da Páscoa sufoque a ressurreição de Jesus Cristo. Né? Então, você reunir, levar suas crianças à igreja e nas igrejas também ter a consciência de trabalhar a questão do Cordeiro de Deus, de Cristo Jesus, que morreu, que ressuscitou. Por que nós comemoramos a Páscoa? O que, afinal de contas, a Páscoa ela vai representar para mim? Né? Porque se eu vou lá e domingo de Páscoa eu faço um churrasco e como um ovo de chocolate, mas se Jesus não nasceu no meu coração, é tudo uma festa em vão. Né? Qual que é o sentido de fazer uma festa em que Jesus não é o meu Salvador, não ressuscitou por mim? Né? Então acaba sendo uma festa em vão, né? Uma festa que você não tem nem razão de estar celebrando, ou não tem, né? Porque não é algo da tua vida, né? Então isso tem que ser trabalhado, né? Olha, nós estamos celebrando hoje a ressurreição de Jesus Cristo. Né? Nós estamos celebrando hoje que não apenas Jesus ressuscitou na história, mas que ele ressuscitou dentro de nossa casa, da nossa vida, e isso é importante para nós. As crianças precisam saber disso, né? E se por causa disso elas ganham ali um chocolatezinho, ganham um amendoim, né? Isso faz parte da festa, da celebração, né? Mas não pode ser o principal, né? E eu fiquei depois... Teve essa situação, né? Eu até conversei com a minha esposa e eu acho que fechou com chave de ouro. Porque não se falou de coelhinho, não se falou de nada. O tempo todo se falou do cordeiro, da história, o próprio teatro, a encenação. E o chocolate foi um fechamento de ouro. Porque o chocolate não foi por causa do coelhinho. Eu acho que se tu não deres o chocolate... Especialmente para criança, né? Ela sai de qualquer festa, ela sai com um docinho de lá, né? Qualquer festa que a criança vai, ela sai com um docinho. Fui à festa, ganhei um kitzinho de balinha, chocolate. Isso faz parte da criança e a gente também gosta disso. Vamos concordar, porque, né? Imagina assim, eu até tava falando... Vamos lá. Decidimos lá em casa. Não vai ter chocolate porque não tem nada a ver. Tranquilo, ninguém recebe. Mas elas vão pra aula segunda-feira. Todo mundo ganhou. E elas vão dizer, pai, por que eu tô de castigo? Exatamente, sabe? Né? Então tem que se ter um cuidado também, né? Claro, eu acho, que eu falei, eu acho que eu não acho que é ruim, né? Esse ano acho que foi a segunda vez que meu filho ganhou um ovo, mas sempre a gente deu um chocolatezinho, alguma coisinha, né? Para ele lembrar da Páscoa, né?
Eu acho que isso faz parte, eu acho que é legal, né? Eu me lembro quando eu era criança, lá em casa a gente sempre falou muito eu sempre entendi o que era a Páscoa, né? Meus pais sempre me ensinaram muito claramente o que era a Páscoa, né? Mas eu também sempre lembro de ganhar lá. Na nossa época era diferente, pelo menos não sei como é que era contigo, mas eram ovinhos de galinha com amendoim dentro, no máximo Cri-cri, né? O cri-cri, a venda de cri-cri, no máximo às vezes uma barrinha de chocolate, aquelas pequenas, um bis, alguma coisa, mas cheio de doce ali no meio, Sim. e a gente procurava a cesta, tudo, né? Então, a gente tinha aquele momento, né? Mas a gente sabia o que era a Páscoa, né? A Páscoa era a ressurreição de Jesus, né? Então a gente vivia isso, né? Então, assim, claro, tem algumas pessoas que defendem que o ovo representa a vida e tudo, mas não deixa de ser, né? O ovo representa a vida, né? Não sei como eles linkam isso ao coelho que não põe ovos, né? Mas, assim, no final acaba sendo mais uma jogada de marketing para o pessoal vender a R$100 200 gramas de chocolate em forma de um ovo, né? Então, assim, mas eu acho que o bom senso, né? E nós ensinarmos em casa, né? E sempre desafio as professoras que são membros da comunidade a elas ensinar nas escolas também, né? Eu acho que é uma maneira que as crianças, né? Se as professoras cristãs que entendem o evangelho, né? Que vivem isso, que entendem o sentido da Páscoa, repassarem para suas crianças, né? Essa mensagem vai se tornando cada vez mais concreta na vida das pessoas, né? Sabes que esse é outro desafio. Eu não vou falar o nome da instituição, mas teve uma reunião lá dos pais lá da APP e entrou em pauta, acho que faz uns 2, 3 anos atrás, comemoração de... Não sei se... Não, eu acho que foi de Páscoa. Foi acho que Páscoa. Resumindo, decidimos não ter comemoração de Páscoa porque nem todos os pais são cristãos. Decidimos não comemorar o Dia dos Pais porque nem todos têm. Nem todos são os pais, nem todos são figura paterna masculina. Sabe, existe um... E às vezes quando tá de fora, tu não tem... Mas que nem a gente que convive nessa realidade de escola, existe um conflito grande ali, né? E tá cada vez pior ou melhor, não sei, mas esse conflito tá... também deve ser difícil vocês trabalhando isso dentro da igreja, né? Porque tem várias situações. Eu vejo exemplo lá, divórcio, né? O número de casais divorciados, de uma maneira geral, independente da igreja, da sociedade, aumentou, né? Sim. É complicado o assunto, né? É complicado, né? Mas dentro da igreja e como igreja nós não podemos fugir dessa conversa e temos que trazer aquilo que a Bíblia nos ensina nas mais diversas tendências e modas que o mundo coloca. Você dentro de uma APP, de uma escola, é diferente, né? Você não pode simplesmente querer que eles aceitem aquilo que você crê como fé, né? Você, como cristão, vai lutar por aquilo que você encontra valor, né? Mas você está dentro de uma sociedade que nem sempre vai pensar igual a você, e aí a gente tem que respeitar e aceitar o consenso. Mas dentro da igreja, isso já não pode acontecer, né? A igreja Mas dentro da escola, Israel, tu concorda que era um papo inimaginável alguns anos atrás? Inimaginável. Não, nós não vamos comemorar Páscoa, nós não vamos comemorar Dia dos Pais, porque tem uma certa camada das... Aí é uma questão de pontos de vista, né? Então, assim, talvez eu colocaria minha opinião ali de comemorar, né? Assim, mas meu filho não, né? Eu sou mãe solteira, meu filho não tem pai. Mas um dia ele vai ser pai. Sim, de uma certa forma é importante, isso vai trabalhando na vida dele. Mas aí cada um tem a sua opinião, né? Essa seria quando eu estiver na APP e tiver que brigar por algumas coisas, né? E a gente tem que se posicionar, né? A gente tem que se posicionar e pôr a nossa opinião, nem sempre vai ser aceita, né? Porque o politicamente correto... Parece que às vezes a palavra... Eu me sinto em várias situações assim. Tu tem que regredir uma opinião... Negar Jesus 3 vezes, tu vai me negar. Para evitar conflitos, cara. Claro, eu, como cidadão civil, mas eu imagino vocês, né? Porque vocês têm essa responsabilidade, todos têm, mas a de vocês como mestres, né? Orientadores,
tem que ser mais firme ainda, né? A gente tem que ensinar e tem que motivar e revestir de autoridade os membros para que eles se posicionem nos seus dias a dia, né? Porque nós como igreja somos chamados para sermos profetas na nossa geração, né? Então, assim, não podemos negar a nossa fé e aquilo que nós, né, aquilo que nós cremos. As pessoas nem sempre vão concordar e vão aceitar. Mas, aliás, o próprio Jesus não foi aceito, né? Na oração dele, Jesus Cristo, ele falou assim para os seus discípulos, não vos espantem se o mundo vos odiar, porque primeiramente ele me odiou. Né? Então, às vezes, assim, a gente põe aquilo que nós cremos como princípio de vida, talvez algumas pessoas nos odeiem por isso. Não gostem, Sim. né? Só que precisamos manter firme aquilo que nós cremos. Claro, sempre com respeito, né? Com as opiniões diferentes, mas temos que colocar aquilo que nós cremos. E aí, se a pessoa concorda ou não, mas a gente está alicerçado na palavra de Deus, né? Uhum. E aí é uma questão mais dela com Deus mesmo do que conosco, porque aquilo que nós falamos é o que a palavra nos instrui, né? Então, assim, mas é uma luta que tem crescido, né? Às vezes é uma luta que é imposta também por uma minoria que berra muito, né? E não necessariamente por uma maioria que Não, acredita, exatamente, né? exatamente. Porque, assim, a gente vê bastante, às vezes, na conversa informal, se você, de repente, conversar com a maioria dos pais do colégio, talvez a maioria vai querer. Não. Mas na hora da reunião, uma minoria gritou, a turma se calou, né? Com medo de se Porque parece expor. que política... Vamos lá. São 20 e 18 queriam comemorar e 2 não. Mas tu ser contrário a esses dois, parece que esses dois estão Então, politicamente corretos e tu não concordar com eles, tu tá errado, tu tá sendo preconceituoso, daí vários adjetivos. Isso. Eu tento te estereotipar de várias coisas Várias daí, né? formas, né? Como você Ignorante, não né? exatamente isso, exatamente. E quem disse que o politicamente correto é o correto? Perante a palavra. A gente percebe que muitas vezes não é. Muitas vezes não é. Né? Aliás, o politicamente correto gritou, crucificam, né? Então, vamos lá, vamos crucificar esse cara, né? Vamos crucificar. Mas era o correto? Não era. Deus sabia que ia acontecer, mas... Né? Então... É verdade, Jesus foi crucificado pelos politicamente corretos, né? Exatamente. Então, nós temos que ter muito bom senso, né? E cada um de nós que está assistindo e está vendo esse podcast, ouvindo, né? E cada um daqueles que crê em Deus, de entender, não, se eu creio em Deus, eu preciso pôr a minha postura, pôr a minha opinião, sempre com respeito, né? Eu acho que e isso é uma coisa que às vezes falta na sociedade, né? A dificuldade de ouvirmos opinião contrária à nossa. É o que acontece nessa questão. Se eu vou e dou uma opinião contrária, a pessoa se sente ofendida, em vez de ela dizer, não, beleza, essa é a tua opinião, mas essa é a minha, vamos votar? Não, alguém começa a agredir. Quando começa a agredir, aí faltou respeito. E nós, como cristãos, nós não podemos agredir o próximo. Nós temos que dar a nossa opinião, não por querer impor a nossa opinião, mas por entender da palavra de Deus que é a melhor e por querer que as pessoas entendam isso também, né? Então a gente tem que impor ela em amor, né? Para que as pessoas, às vezes, uma pessoa que hoje não entende, passa um tempo, ela começa a compreender diferente, ela começa a ser alcançada por esse amor, né? Então nós sempre partimos do pressuposto desse amor, colocamos a nossa opinião, não podemos deixar de falar, temos que ser voz profética nessa sociedade, mas sempre em amor, com desejo que as pessoas entendam o amor de Deus, né? Sim. Não briga por briga, senão vira só uma vã religiosidade, né? Também não é isso que nós Que queremos, às vezes é a né? intenção deles, né? Realmente. Às vezes é a intenção, é. Pô, Israel, sensacional. Israel, esses anos todos aí, tu pensou em ser outra coisa na vida, além de pastor? Serve aquele sonho de ser jogador de futebol? Serve. Sempre quis ser, quando era piá, a gente, filho e pastor, né? E meus pais sempre trouxeram a gente para dentro do caminho não por uma obrigação, mas eles nos ensinou a amar a Deus, a amar a igreja, né? Mas quando era piá, o meu sonho era ser jogador de futebol. Sim. Aí tinha uma época do segundo grau que meu pai pôs na minha cabeça, então, ir para Caxias, né? Tentar passar no Juventude ou no Caxias e quem sabe, estudar uma engenharia mecânica, alguma coisa, porque tem as universidades. Porque tem as universidades. Caxias é lá, referência, né? Referência. Lá, né? Meus avós moram ali perto, né? Mas ainda muito cedo, assim, veio o chamado já para mim nessa direção. Se não me engano, estava no segundo ano, aí já veio no coração esse desejo, né, de ingressar no ministério, né? E aí no terceiro ano isso já era bem claro.
cheguei a passar no vestibular para direito, que minha mãe insistiu que eu fizesse, mas eu só passei, acabei indo para teologia mesmo, Sim. porque a gente sabia. E eu sempre digo, eu digo às vezes para alguns jovens que a gente sabe que também tem a vocação, que o chamado para o ministério não é uma profissão, é uma coisa diferente, né? Às vezes uma pessoa que gostaria muito de ser médico, ela vai ser feliz sendo dentista, sendo advogado. Um advogado, alguém que gostaria muito de ser advogado vai ser feliz sendo engenheiro, mas uma pessoa que tem esse chamado para o ministério, ele não é feliz com outra coisa, né? Porque é um chamado espiritual, é algo maior do que apenas aquilo que eu quero fazer, mas é aquilo que Deus quer Sim. que eu faça, né? Então, assim, veio muito cedo e isso foi algo muito decidido desde guri, assim. Pô. Tu é feliz como pastor, então? Graças a Deus. Uhum. Cara, eu queria te agradecer, Israel. Volto a te dizer, você, o pastor Carlos, lá toda a comunidade luterana de Piraberaba foi um diferencial, assim, na minha vida pessoal, principalmente, como família. A gente se sente acolhido e a gente é muito feliz e muito pela liderança tua e do pastor Carlos. Querendo ou não, é vocês que tocam lá e torna a comunidade, eu costumo dizer, um sucesso, porque todo mundo que a gente conversa, que a gente é que também a gente convive ali no nosso nicho, tá todo, mas todo mundo como é que eu posso te dizer, se sente bem naquele local. Que bom. Se sente bem, a gente se sente bem com vocês ali. Aprendi muito do início até hoje, tenho aprendido muito. Discordava no começo, que é o que tu falou, assim, isso não tem nada certo. A ver, nada a ver. E depois, com o tempo, principalmente com a minha esposa Tatiana, e tipo, os caras tão certos, os caras tão, sabe? Então foi mudando, foi amadurecendo a minha religiosidade e a gente tem muito a aprender ainda. Novamente, queria te agradecer por ter aceitado o convite, mas principalmente usar esse momento para agradecer vocês lá, de terem unido ainda mais minha família. Assim, a gente hoje é uma família feliz e tenho certeza, Israel, você e o pastor Carlos, muito da nossa felicidade hoje é do aprendizado que vocês nos deram como palavra e como exemplo. E tem outra coisa, né? Vocês têm uma palavra e a gente vê no dia a dia, no comportamento teu com a tua esposa, que não é uma palavra lá em cima, e o Israel é um cara totalmente diferente, sabe? A comunidade sente que o que vocês pregam, vocês vivem. Isso também, porque o exemplo fala mais, né? Fala mais, né, Zé? Então, exatamente. Te agradecer e se tu quiseres aí passar uma mensagem lá para nossa região, Piraberaba, tá contigo aí, cara. Primeiro, queria dizer assim que esse teu testemunho é o que nos motiva, né, ao trabalho. O que a gente quer é justamente isso, abençoar a vida das pessoas, né? Essa é a nossa recompensa, né? Esse deve ser o desejo não só de cada pastor, mas de cada cristão, né? De abençoar e ser usado por Deus. Não tem nada melhor do que alguém vir agradecer, né, a você por aquilo que Deus fez. A gente sabe que nada aconteceu por causa de mim, ou por causa do Carlos, ou qualquer outro pastor. Tudo acontece por causa de Deus, né? Mas saber que nós somos um instrumento na mão de Deus nesse processo é algo que nos gratifica e não tem nada melhor, né? E eu acho que a ideia que nós temos que ter em mente é isso, de buscar a Deus, né? Os dias não são fáceis, os dias são difíceis e a tendência é que continue, né? A gente não adianta, não é por questão de político, não é questão de país, a tendência é que as pessoas vão ficando cada vez mais individualistas, isso que nós conversamos sobre o consumismo cada vez maior, né? E na igreja, numa busca de caminhada de fé, né? É um lugar que nós temos um corpo, uma família verdadeira. A gente fala que a igreja é a família de Cristo, aliás, a Bíblia fala isso, né? E o que a gente procura proporcionar é que de fato seja uma família, né? De se alegrar, de rir, de contar piada junto, de ter liberdade, de ter comunhão, de se encontrar em outros momentos, não apenas nos cultos, de viver isso, né? E eu desejo isso para cada um, né? Você que está assistindo, para a turma que está aqui junto, né? O desejo é que todo mundo possa vivenciar isso,
né? Então, busquem a Deus, busquem sua comunidade, busquem a igreja, caminhem junto, né? Nossas portas estão abertas, mas a gente sabe que existem N igrejas ali que vão também satisfazer. Eu acho que não podemos deixar de buscar a Deus, né? E a nossa cidade é uma cidade que tem uma história também muito forte atrelada à fé, né? Eu acho que é algo que nós temos que cada vez mais buscar, se nós quisermos ter essa paz, essa alegria, essa transformação e compreender o sentido de por que estamos aqui, né? Você está aqui por um propósito, Deus tem um propósito grande na sua vida. Se não fosse assim, você não teria nascido, né? Você nasceu porque é um milagre de Deus e Deus quer fazer um milagre em você e através de você. E o meu desejo é que isso possa acontecer na sua vida. Que Deus te abençoe muito e que possamos ser aquilo que Deus sonhou para nós. Pô, muito obrigado, Israel. De coração mesmo, tá? Que Deus nos abençoe. E essa é a mensagem aí, eu acho que é uma das questões que eu sempre falei do Podville: entretenimento, informação e trazer coisa positiva, coisa boa. E eu acho que a palavra de Deus não pode ter nada mais positivo do que a palavra de Deus na nossa vida. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Podville. Valeu, galera. Até a próxima. Tchau.